Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Vamos ler o verso 5 também. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós falamos aqui na reunião anterior que o Senhor Deus tem preparado, este modo de viver para todos nós, seus filhos, nesse tempo presente, ou seja, enquanto estamos nesse mundo. O que Paulo chama aqui de um modo digno do Senhor, algo precioso aos olhos do nosso Deus, algo que realmente o Senhor procura encontrar no seu povo. E no capítulo 1, nos versículos que lemos, Paulo diz que a altura, a grandeza deste caminhar diante do Senhor é algo que ele chama aqui de ser feito, ou de ganhar um coração, ou uma condição de alguém que pode ser chamado de santo e de irrepreensível. Alguém que realmente tem diante de Deus beleza e valor aos seus olhos. Colocamos aqui na reunião passada que estes versículos, dentre as várias coisas que eles falam que este andar digno diante do Senhor, que Ele mesmo preparou, é um espetáculo, aos olhos de Deus. Mas vimos que essa condição, esta beleza, esse espetáculo, esse modo digno de viver, não pode ser produzido por nossas mãos. Não é algo que a nossa mente e nem mesmo o nosso coração é capaz de elaborar, de desenvolver e de praticar. Nós vimos que, na verdade, o possuidor disso é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus, como nós vimos hoje. Ele é a fonte deste andar digno, dessa condição de ser irrepreensível e de viver plenamente em amor diante dos olhos do Senhor. Como nós já ouvimos hoje, o Filho de Deus foi, e será eternamente um espetáculo ao nosso Deus, algo aprazível, agradável, ao seu coração. Mas nós vimos também que o Senhor nos escondeu em Cristo Jesus. E que Paulo diz que o nosso andar digno, ele é um andar de acordo com a vocação de Deus para o seu povo, ou de acordo com o nosso chamado. E o nosso chamado se deu em Cristo Jesus. No texto que lemos, no capítulo 1,
Paulo disse que o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou em Cristo Jesus. O Senhor nos colocou em seu Filho. Como já ouvimos hoje também, né? O Senhor nos deu a sua pele, né? Ou a sua cobertura. Fomos cobertos com o Filho de Deus. E este, irmãos, é o melhor lugar para estar. Este é um lugar glorioso para existir, não só hoje, mas eternamente. Estar em Cristo é imensurável, amado. É poder beber e comer das fontes da vida eternamente. É poder desfrutar das glórias do próprio Deus. Ter sido chamado em Cristo para vivermos de um modo digno diante dos seus olhos é algo incomparável. Nenhuma glória e nenhuma riqueza, nenhum desfrute do tempo presente pode ser comparado com aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Riquezas insondáveis, glórias infinitas do Filho de Deus nos foram concedidas em Cristo Jesus. Quando ouvimos estas palavras, né, o Senhor, na verdade, está insistindo com seus filhos para que não vivam aquém das maravilhas da sua salvação. Vivei de um modo digno do Senhor. Porque antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo para sermos dele e sermos um espetáculo aos seus olhos no amado. Por isso que o livro de Apocalipse fala que a noiva está sendo ataviada, está sendo vestida, e lhe foi dado, né, graça para vestir-se de linho finíssimo, que são obras de justiça, que a princípio pertencem ao único justo, o Filho de Deus, o glorioso Senhor. Que o nosso coração, irmãos, se alegre e se regozije por termos recebido do Senhor tão grande riqueza. Se esta, irmãos, é a verdade do Evangelho, a mentira não é outra coisa senão viver separado do Filho de Deus. O pecado não é senão a opção, a alternativa sugerida pelo diabo para o homem, para virarmos as costas para o Senhor, ou para rejeitarmos aquelas glórias e riquezas benditas que nos foram dadas no Senhor Jesus. Esse maravilhoso chamado, né, de sermos corpo de Cristo, membros do seu corpo, sua casa, sua morada, sua família, seu santuário. O pecado não é outra coisa senão rejeitar isto. E nós sabemos que todos os homens estão em uma ou em outra destas duas posições. Não há uma terceira via. Não há como ser neutro nisso. Ou estamos nos desfrutes do Filho de Deus, ou estamos separados de Cristo. E a experiência decorrente desta separação, ela é horrorosa. E nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre isto. Queremos contrapor um pouco, porque é um assunto vasto. E eu sugiro a você que
Investigue com mais profundidade o que você vai ouvir hoje. É necessário ver de onde o Senhor nos tirou. É necessário ver o contraponto, a outra face da nossa grande salvação. E o desejo do meu coração é que nenhum de nós que está aqui se identifique com a situação, com a realidade do homem que está separado de Cristo, porque não há nada mais trágico do que isto. E Paulo, nessa carta aos Efésios, especialmente nesta carta, ele descreve com bastante profundidade o homem separado de Cristo, porque ele está se esforçando pelo Espírito de Deus, exatamente para dizer para os irmãos como era maravilhosa a salvação deles, né? E como Deus havia abençoado a vida deles com tão grandes coisas em Cristo Jesus. E Paulo diz para os irmãos, né, não se esquecerem de onde eles foram tirados, para que o Filho de Deus se tornasse ainda mais glorioso, e mais desejado, e mais amado, né, por cada um deles. No capítulo 4 aí de Efésios, versículo 21, Paulo vai dizer no finalzinho do versículo que a verdade na qual os irmãos ali de Éfeso foram instruídos, ela está em Cristo Jesus. A verdade de Deus é o próprio Filho de Deus. Então, se alguém não está em Cristo, ele não pode estar na verdade. Ele não está no desfrute da verdade, não está vivendo a verdade. Em outras palavras, ele ainda permanece na mentira. E a sua experiência, né, é o que a mentira produz na vida do homem. Quando olhamos, irmãos, para o livro de Gênesis, eu queria ler um texto com os irmãos, em Gênesis capítulo 2, rapidinho, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui, neste momento e neste lugar, o homem
a raça humana em Adão rejeitou o Senhor, virou as costas para o Senhor, decidiu viver a vida à parte do Todo-Poderoso, não quis ser conduzido pelo Senhor na sua graça, para aquilo que lemos aqui no capítulo 1, a partir do verso 3 da carta de Paulo aos Efésios. Decidiu tomar a sua vida nas próprias mãos, atendendo a sugestão de Satanás, que dizia ao homem que era possível a ele ser seu próprio Deus, governar a sua própria vida e ser a sua própria fonte. Satanás sugeriu ao homem que ele podia se satisfazer, dar significado para a sua existência, que a sua vida seria plena sem o Senhor, que ele não precisava do Todo-Poderoso, que ele podia ser o seu próprio Deus. Mas o Senhor o havia advertido, que se ele escolhesse esse caminho, ele na verdade tomaria, do cálice da morte, como de fato ocorreu. Todos os homens, irmãos, estão num ou noutro lugar, numa ou noutra posição. E é disso que Paulo trata, na sua carta aos Efésios. Retornando a Efésios, capítulo 2, versículo 11. Aliás, capítulo 2, versículo 12. Paulo diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, e separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo lembra os irmãos ali de Éfeso que antes da salvação deles, antes de Deus alcançar a vida deles na sua graça, esta era a condição deles. Eles estavam sem Cristo e separados de Deus, e não participantes das promessas e das bênçãos do Todo-Poderoso. E essa era a experiência de todo homem, desde o Éden. Toda a descendência de Adão foi colocada nesta condição. E esta condição, irmãos, é a pior que existe. Ela é horrível. Nós sabemos muito bem quão amargo é viver neste lugar. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que desde esse momento, desde essa separação, o homem tem derramado, lágrimas nesta terra, pois tem escolhido o pior lugar. No capítulo 4, no versículo 14, no final do versículo 14, Paulo diz que os homens, com astúcia, eles conduzem os seus semelhantes ao erro. Olha agora para o versículo 22. Paulo diz que, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Deduzimos destas palavras que o homem separado de Cristo, ele vive numa mentira e ele vive num grande engano.
O seu coração naturalmente, né, se tornou habilidoso para enganar e também adquiriu, né, fragilidade para ser enganado. No outro texto, Paulo vai dizer que o homem segue nesta terra quando separado de Cristo, enganando e sendo enganado. E isso é tão grande na vida do ser humano que a palavra de Deus diz que o homem engana a si próprio. Se pelo menos ele poupasse a si mesmo, né? Mas nem a si mesmo ele poupa, ele engana a si mesmo. Tamanho é o engano que habita o seu coração. Irmão, se o homem, por graça, não for levado a Cristo, unido a Cristo, feito participante de Cristo, e receber no seu coração a verdade de Cristo, ele vai viver todos os dias da sua vida nesta terra, governado pelo engano. De dia, de tarde e de noite. O engano será o seu tutor. Todos os movimentos, todos os seus passos estarão debaixo de um engano completo, absoluto. Naturalmente, podemos dizer que todo homem é falso profeta. Às vezes nós ficamos, né, procurando os falsos profetas e achamos que os falsos profetas são escassos, né? E que se a gente procurar ele em algum lugar apropriado, nós vamos encontrá-lo. Mas na verdade, todo homem, culto ou ignorante, rico ou pobre, tenha ele a nacionalidade e a cor que tiver, naturalmente ele é um falso profeta, porque o seu coração é enganador, ele vive um engano. Todos os seus conselhos induzem ao erro, todas as suas propostas apontam para longe do Senhor. Não há verdade em suas palavras. O Senhor Jesus sabia disso. Quando Pedro abriu a boca e disse para ele: não vai para a cruz, ele falou: cala a boca, Satanás. Naturalmente, Pedro era falso profeta, porque ele naturalmente bebeu desse cálice do engano, da mentira que todo homem bebe. No capítulo 2 de Colossenses, um pouquinho para frente aí, versículo 8, Paulo disse assim aos irmãos de Colossos: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Qualquer conselho, irmãos, que não for segundo Cristo, ele é enganoso. Por isso Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso: vivei de um modo digno do Senhor, conforme o vosso chamado em Cristo. E se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, né? Pode ler depois. A palavra de Deus fala que o anticristo, ele virá, e as suas obras serão feitas de engano. O ápice do engano será o iníquo, o anticristo. Mas esse engano que estará no coração do anticristo com abundância, e ele vai enganar o mundo inteiro, não é outro engano senão aquele que já está no coração do homem. E qual é o coração, aliás, qual é o engano que está no coração do homem? O fato dele admitir
que ele pode dar significado para a sua vida à parte do filho. Então, o engano que está no coração do homem é o homem insistir nas suas próprias forças, considerando suficiente os seus recursos para conduzir a sua vida de forma agradável diante de Deus. Qual é o engano que está no coração do homem quando o homem considera que ele mesmo pode viver por si de forma justa e santa diante do Senhor? Quando o homem não se rende a Jesus para fazer dele a sua riqueza e a sua fé. Irmãos, não há como ter um modo digno de andar diante do Senhor se o engano não for resolvido na história. Pedro um dia disse para o Senhor: olha, pode deixar que eu sou capaz de morrer por ti. O Senhor sabia que isso era uma mentira, que ele estava enganado. E o Senhor deixou ele ir até o fim para ele descobrir que ele não podia. Porque o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, o Senhor quis que a nossa vida fosse vestida com a pele do Cordeiro. Antes da fundação do mundo, o Senhor determinou que a nossa justiça seria a justiça do seu Filho amado. Antes da fundação do mundo, o Senhor quis que o nosso relacionamento com Ele e o nosso estar na sua presença decorresse da sua graça eterna e bendita. Uma vida de completa dependência do Senhor. Mas o diabo disse ao homem: não é necessário ser assim. Você pode dar significado para a sua vida à parte. Que tragédia, irmão. Que tragédia. Esse engano consome o ser humano. Ele torna a vida do homem um inferno. Capítulo 4 de Efésios, que nós lemos, no versículo 14, diz que ele coloca o homem em círculo. O homem fica andando de um lado para o outro, buscando aqui, ali e acolá. Ele está enganado. Ele tenta aqui, tenta ali, tenta lá dar significado para a sua vida, mas ele não encontra o significado porque ele está enganado. A verdade é Cristo. É o Filho de Deus, a árvore da vida que estava lá no jardim, mas o homem disse não. E toda a descendência de Adão tem bebido desta fonte. Por isso Paulo lembra os irmãos ali de Éfeso: quando vocês estavam sem Cristo, estavam separados de Deus, não desfrutavam de nada que pertencia. Separados de Cristo, irmãos, vivemos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Capítulo 4 aí de Efésios, versículo 17. Portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também antes os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, vocês já andaram nesse caminho, Paulo está dizendo. Não andem mais obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam. Separado de Cristo, o homem vive de acordo com a vaidade dos seus próprios pensamentos. O diabo disse para o homem: você vai poder escolher entre o bem e o mal, você vai ser como Deus.
Em outras palavras, você vai planejar a sua vida, vai deliberar sobre os seus caminhos. Você vai ser o seu próprio Senhor. Mas Paulo fala que isso termina em trevas e coloca o homem longe da vida de Deus. E uma vez longe da vida de Deus, o homem é conduzido para todo tipo de devassidão. Não é assim? O andar digno dentro do Senhor, irmão, nunca será fruto de nossa mente. Nós falamos aqui na reunião passada. Não são caminhos deliberados por nós. Eles procedem do nosso. Não é a engenharia dos nossos pensamentos, usando um termo mais moderno aí, né? Não é a nossa excelência no que fazemos. O andar digno dentro do Senhor é algo que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Mas aquele que está separado de Cristo, ele segue os seus próprios. Nem tudo que o homem considera belo, aquilo que é feio, aquilo que é horrível, a princípio temos menos dificuldades para considerarmos como algo que não tem valor dentro do Senhor. Mas às vezes consideramos o belo, até o nobre, como algo que automaticamente tem lugar dentro de Deus. Mas se qualquer uma dessas coisas for fruto do pensamento humano, não tem lugar dentro de nós. O Senhor Jesus não viveu os seus dias andando segundo os seus próprios pensamentos. Ele fez a vontade. Vou dar um exemplo que todos nós conhecemos aqui. Uma criança, ninguém precisa ensinar ela a fazer, ela aprende sozinha. O Samuel dá risada. Por quê? Na medida em que o homem vai atendendo, praticando e respondendo às demandas dos seus pensamentos, ele vai, sem medo de errar, desembocar. Quando o Senhor envia o dilúvio, e nós temos isso registrado no livro de Gênesis, né? A palavra de Deus fala que todos os pensamentos do homem tinham corrompido, se tornado trevas, né? Porque quando o homem não quis mais viver segundo a mente de Deus, e sim segundo a sua própria mente, ser o seu próprio Deus, o que ele conseguiu foi isso. Se tornou insensível e se entregou à dissolução, ou seja, se colocou separado de Deus, para com avidez, com muito desejo, com muita força, com muita rapidez, cometer todo tipo de impureza, todo tipo de pecado. Mas se o Senhor tivesse deixado cada um de nós que está aqui por nossa conta, este aqui é o nosso fim. Somos todos iguais. O nosso fim seria esse: a destruição, o caos. Seríamos sepultados, né, na dissolução e na corrupção. Porque apenas isso os nossos pensamentos são capazes de produzir. Então nós não podemos viver por aquilo que ouvimos aí no mundo. O mundo está cheio de pensamentos que têm sido jorrados com abundância para todos os lados. E o nosso coração humano, ele é receptivo a todas essas coisas. E se isso governar a nossa vida, nunca viveremos de um modo agradável dentro do Senhor. Paulo ele vai dizer para os irmãos Colossos, né, que eles deveriam pensar, imaginar a respeito das coisas celestiais. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que o que
deveria ocupar a mente deles era aquilo que tinha, né? Virtudes celestiais. Porque isso aqui é uma tragédia, irmão. O pensamento do homem destrói tudo e torna a vida do homem um inferno. Se você criar sua família segundo a mente mundana, a sua casa será um desastre. Se você tentar viver os seus dias pela mente humana, você vai terminar os seus dias tomando de gardenal para cima, se não um manicômio. Não há paz aqui, não há descanso aqui, não há satisfação aqui. O que existe aqui é confusão, é maquinação maligna. Nenhum de nós tem dúvida que isso é verdade. Porque temos visto os homens realizar coisas da terra que de onde procede seus pensamentos, suas mentes. Davi, um dia distraído, pensou como devia pensar, tomou a mulher do vizinho e matou ele. A minha mente caída, a sua mente caída, igualzinha de Davi. Só tem um que tem mente santa. Sem Cristo, amado, nós temos o caos. Isaías disse que o Senhor, como um renovo, como um rebento, ele brotou numa terra seca. Imagine o deserto, areia, secridão, calor, e apenas um ramo verde esquecido ali naquela vastidão. Assim foi a manifestação do Filho de Deus. Porque sem Cristo, separado do Senhor, nós somos terra seca. O Senhor Jesus, quando ele quis mostrar isso, ele ensinou a parábola, né, da videira, aliás, da videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Todo aquele que estiver em mim, ele vai dar fruto. Mas se alguém ficar separado de mim, ou for tirado de mim, cortado de mim, ele vai secar, vai morrer, e ele vai ser jogado no fogo. Esta opção, irmãos, de não estar em Cristo, coloca o homem numa sequidão completa, numa sede que não tem fim. Imagine você viver 70, 80 anos na terra, desesperado por água, mas não água da torneira, a água que vem de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O Senhor te preparou para ser cheio dele, para ele ser a sua satisfação. Foi assim que Deus pensou no homem. Mas uma vez separado do Senhor, o homem se torna terra árida, seca, que terá como fim o fogo eterno, que o Senhor Jesus definiu como ranger de dentes, uma angústia desesperada que durará a eternidade. Não é difícil conferir isso na vida daqueles que estão em torno de nós. Há sequidão com abundância no nosso entorno. Ninguém satisfaz o coração do homem. Ele levanta murmurando e deita murmurando. E ele corre de um lado para o outro buscando água para beber, mas ele não encontra. Porque só o Filho de Deus pode saciar a sua sede. Mas o diabo disse para o homem: você pode, procure, busque, você é suficiente. Muitas vezes ele acredita que isso é possível. Tenta acumular coisas, se tornar grande. Quem sabe, se eu passear muito, viajar bastante, casar com uma mulher bonita, ter vários filhos, for bem sucedido, terei paz na minha alma. Mentira! A terra é deserta, o
já disse, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Não se engane, querido. Nada vai te satisfazer. Nada. Nada. Só Cristo. Deus que fez assim. Deus preparou seu coração para ter uma grande necessidade. Ele preparou as suas entranhas para você beber e comer do Filho de Deus eternamente. Que loucura é essa de querer viver sem Ele? Então, quando o Senhor diz, viver de modo digno, segundo o seu chamado, e quando Paulo diz, nós somos chamados em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, temos que correr para o nosso lugar de origem. A palavra de Deus diz, irmãos, que separada de Cristo, o homem é morada de demônio, casa do diabo. Olha o capítulo 2 que diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O Senhor Jesus um dia contou uma história, uma parábola que quando um demônio sai de uma pessoa, daí ele usou uma figura, né, dizendo que quando ele sai de uma casa, ele foi expulso, e aí aquela casa é varrida, né, é arrumada, organizada, mas se ela não for habitada, continuar vazia, aquele demônio que saiu, volta, e ele traz consigo outros 7 piores do que ele. Né? E aí o Senhor disse, o segundo estado desse homem será pior do que ele. Estou mencionando essa parábola só para dizer para os irmãos, junto com esse texto de Efésios, que separados de Cristo, o homem se tornou casa de demônio, morada de demônio. A Bíblia está cheia de exemplos, né? Momentos em que esses demônios foram denunciados, foram descobertos, foram tirados de seus ninhos, de suas fortalezas e expulsos, né? Querido, homem que foi criado por Deus para ser seu tabernáculo, sua morada, ser a casa de Deus, separado de Cristo, ele é invadido por Satanás, habitado por demônios. Que vida pode ter alguém nessa condição, irmão? A Bíblia fala de muitos que ficaram doentes, ficaram perturbados, ficaram loucos, de alguns que tiveram que ser acorrentados, não tinham paz, foram expulsos da sociedade, viveram como bichos, sem Cristo. Somos casa preparada para a morada de demônios. Não se engane, querido. Pode usar perfume francês, pode usar roupa de Paris, pode morar no melhor bairro de Santa Bárbara, mas será casa de demônio. Pode falar muitas línguas, pode ser muito belo, mas será casa. E não é difícil imaginar que aquele que for casa de demônio terá uma vida horrorosa. Horrorosa. Nem os porcos de Gadar conseguiram sobreviver quando foram habitados. Mas o Senhor te chamou, te colocou, te fez participante da natureza dele. E derramou sobre a sua vida, te deu glória, te deu beleza, te deu perfume. Mas você era a casa de demônio. Mais alguns textos nós vamos parar aqui. No capítulo 5, no versículo 8,
Paulo fala assim, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, andaste com o Filho da luz, separados de Cristo, queridos, somos trevas, o homem é trevas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, o que é ser treva. A palavra de Deus define ser trevas ou viver em trevas como quem anda nas sombras do pecado. É alguém que está escondido ou se esconde no pecado. Texto de Gênesis que lemos quando Adão e Eva pecaram, quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. O homem se tornou alguém que não podia mais ser mostrado, exibido, manifesto, conhecido. Era necessário se esconder, estar no escuro, ir para trás de uma árvore. Imagine 80 anos atrás de uma árvore, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, ninguém nunca te viu. Você não pode contar como é seu coração. Este é o homem separado de Cristo, o Senhor Jesus, em quem nós fomos colocados. É a luz do mundo. E Paulo está dizendo aqui aos irmãos que nele nós fomos feitos também filhos da luz. Mas não se esqueça, querido, que o homem separado de Cristo, ele é trevas. Ele está escondido. Ele não pode ser visto. Ele está sempre atrás de nós. Capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta do que dormes, e levanta dentre os mortos. Alguém separado de Cristo habita a morte, ou como o texto diz aqui, dorme na morte. Eu não sei se alguém aqui, vou dar uma figura bem grotesca, né? Mas só para atiçar um pouco a imaginação. Não sei se alguém que já dormiu no cemitério. Quem já dormiu no cemitério? E no necrotério, alguém já dormiu aqui? Não deve ser uma experiência boa, né? Mas quem está separado de Cristo, Paulo, pelo Espírito, está dizendo que é alguém que repousa na morte, dorme na morte, habita na morte. Quando o Senhor quis mostrar isso a Ezequiel, o Senhor colocou diante de Ezequiel uma visão, um grande vale de ossos secos. Não havia ninguém vivo ali. E aquela era uma figura do povo de Israel, que habitava a morte, que estava na morte. É uma figura do homem, uma terra ressequida, e separado de Cristo, ele mora com a morte, dorme com a morte, trabalha com a morte, e um dia dá um longo abraço e um grande beijo na morte, e tem os seus dias terminados. Não é assim? Não tem esperança, não pode escapar, não tem para onde ir. Por isso, quando os amados irmãos no começo viram o Senhor Jesus ressuscitado, o coração deles deve explodido de alegria. Alguém escapou da morte e trouxe esperança. O texto do capítulo 2, né, Paulo fala assim: todos nós estávamos mortos no vosso espírito. Para encerrar, irmãos, nós já lemos esse texto, eu quero que você abra de novo, capítulo 2, versículo 12. No outro tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Separados de Cristo, o homem não tem esperança, porque ele está sem Deus no mundo. Ele não tem esperança eterna.
Você vai ouvir da boca dele vamos comer, beber, porque amanhã vamos morrer, não é assim? Ele não tem nenhuma esperança para a eternidade. Ele vive os seus dias como um animal, como um bicho. Ele vive os seus dias como Esaú, que desprezou o direito de primogenitura, porque o que ele contemplava era um prato de comida, era atender a necessidade de hoje, porque ele não tinha esperança, porque ele não tinha Cristo, ele não tinha Deus no mundo. Abraão teve, desfrutou de grande esperança, porque ele creu naquele que Deus prometeu, e ele contemplou a cidade celestial, porque ele andou com Deus neste mundo, foi amigo de Deus nesta terra. Mas no versículo 12 fala também, né, que aquele que está sem Cristo está separado da comunidade de Israel. Quem está sem Cristo não tem como ter comunhão com Deus e também não tem como ter comunhão com o próximo. Guarde isso, querido. Nós não podemos ter comunhão direta com Deus apenas por meio de Jesus Cristo. Deus colocou entre nós e a sua glória, a sua face gloriosa, o seu Filho amado, o mediador, o único mediador, Jesus Cristo. Todo o nosso relacionamento com o Filho de Deus é por meio de Jesus. Mas nós também não podemos ter comunhão uns com os outros de forma direta. Nós só podemos ter comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. Se você entender isso, você vai entender porque os homens se matam. E porque as pessoas, às vezes, imbuídas dos melhores desejos do seu coração, quando colocadas juntas, depois de um tempo, estão brigando. Porque nós não podemos ter comunhão direta com Deus. Deus não seja esposa, você não pode ter comunhão direta com seu marido, e nem seu marido com você. Isso é impossível. Só podemos ter comunhão em Cristo. A nossa comunhão só é possível num corpo, encabeçado por Jesus. Por isso os homens são solitários. Andam sozinhos, são ovelhas desgarradas. Porque eles precisam de Cristo para uni-los em um corpo. Tirando Cristo, o homem se torna errante pelo mundo. É o filho pródigo que vai para longe. Não tem como haver comunhão entre dois homens separados de Cristo. Deus criou o homem para ser o corpo de Cristo. E membros, mas o diabo disse para ele: você pode ser sozinho. Não podemos andar de modo digno do Senhor se não enxergarmos. É a nossa. Não podemos viver de modo digno do Senhor, sermos um espetáculo dos seus olhos, se não enxergarmos que Cristo é que nos une. Se você meditar no capítulo 17 de João, você vai enxergar essa verdade. Por isso o Senhor um dia disse: se vocês forem um, o mundo saberá que eu sou. Uma outra oportunidade, nós mas eu quero deixar frisado isso, que essa opção sem Cristo ela é horrível. Continue durante a semana, nos próximos dias, se você estiver lendo e meditando a palavra de Deus, vendo como é a experiência daqueles que estão separados do Filho de Deus. Uma tragédia, mas como é glorioso o fato do Senhor ter nos alcançado e nos dado lugar na sua casa, lugar no seu